mais mudanças na escalação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Fluminense e o Flamengo em momentos muito, mas muito distintos, tanto dentro de campo quanto fora. No domingo, as equipes voltam a se enfrentar na decisão em jogo único. Enquanto o Flamengo pode chegar a 40 títulos, o Fluminense vai em busca da 34ª taça. Cada um que assuma realmente a sua responsabilidade. Primeira coisa, olhe no espelho. E quando o momento é delicado, acredito que a pior coisa seria começar a ponta dedo. E o Flamengo fecha novo patrocínio para o uniforme até o fim de 2029. A marca da Demicon será estampada na barra inferior da camisa e deve estrear no final do Campeonato Carioca. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste sábado. Chega mais nação, um ótimo sábado para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, Leonardo Jardim já começou a colocar sua metodologia em prática, vai ter mudanças na escalação, nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva repercutindo sobre essa preparação do Flamengo para a grande final do Campeonato Carioca. O Flamengo mesmo, estando nessa suposta crise, tá na final do Campeonato Carioca, pega o Fluminense e o Flamengo, com o elenco que tem tudo para levantar a taça. Claro, tem que espantar essa crise que estava no Ninho do Urubu. Teve aí a demissão do Felipe Luiz, a chegada do Leonardo Jardim. Vamos fazer o seguinte... Vamos dar aquele apoio positivo pro Mengão. Chega aqui, explode o dedo do like. Vamos bater uma meta de 3.000 likes. Vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Piauí, Pará, Maranhão, no Acre, no Amazonas, Ceará, Bahia. Põe seu estado, a sua cidade e o seu palpite para Flamengo e Fluminense. Créditos, vou deixar o canal da ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Fluminense e Flamengo, o Fluminense e o Flamengo em momentos muito, mas muito distintos, tanto dentro de campo quanto fora. Vai ter Fla-Flu de novo. Tem virado rotina. Nas últimas 7 finais do Campeonato Carioca, 6 foram com a dupla. No domingo, as equipes voltam a se enfrentar na decisão em jogo único. Enquanto o Flamengo pode chegar a 40 títulos, o Fluminense vai em busca da 34ª taça. E olha quem já está ali, à espera do campeão. Vale muito pra gente, acho que é muito especial a gente conquistar esse título, coroar o trabalho que vem sendo feito. Para você colocar uma foto sua dentro de um clube, que você tá marcado na história por mais um troféu, porque é isso que realmente marca nas histórias dos clubes, é você tá lá com o troféu. Virar o jogo da desconfiança seria importante nesse momento em que o Flamengo precisa de novos ares. 2 títulos já ficaram pelo caminho, a torcida está na bronca. E ainda teve a demissão repentina de Felipe Luiz, que pegou todo mundo de surpresa. Recebemos como vocês. A gente obviamente também sente a responsabilidade, porque acaba sendo por todos, né? Cada um que assuma realmente a sua responsabilidade. Primeira coisa, olhe no espelho. E quando o momento é delicado, acredito que a pior coisa seria começar a ponta dedo. A melhor coisa seria se olhar no espelho, ser sincero consigo mesmo e saber no que pode melhorar a cada dia para poder reverter essa situação. O clube tenta colocar fim à crise com a chegada de Leonardo Jardim, que não pretende mudar o DNA da equipe. A primeira impressão às vezes é que fica, e a primeira impressão que a gente já teve é uma impressão essa muito boa. O grupo já está acolhendo bem, já está recebendo bem as informações e acredita muito no trabalho dele. Espero que ele tenha o tempo necessário e a liberdade e a confiança de todo mundo do entorno também para poder realizar um ótimo trabalho. Do outro lado, o Flu de Zubeldia vive bom momento. Com o técnico no comando, o time não perdeu como mandante. São 17 partidas de invencibilidade. E domingo, o mando é tricolor. O nosso torcedor tem grande parte nisso aí, né? Porque ele faz a diferença no Maracanã. As vitórias que nós temos ali, muitas vitórias também muito apertada, mas
como eu falei, o nosso torcedor fazendo a diferença, naquele momento que a equipe cansada, às vezes você não tem de onde tirar, o nosso torcedor vem, canta, nos apoia, dá aquele combustível a mais que a gente acaba conseguindo a vitória. Bastidores fervendo de um lado, estabilidade do outro. Quem é o favorito nessa decisão? Eu acho que na hora da crise é que você se revela. Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o Fluminense é favorito por tudo aquilo que tem demonstrado, a consistência que tem demonstrado ao longo dos últimos jogos. Por mais que o Flamengo ele tenha assim uma estrutura, né, um pouco maior, porém ele tá desfavorável. Esses momentos de crise faz o Flamengo mostrar como ele é grande. Pra mim é o maior time do Rio. Tenho certeza que a gente vai levar esse título pra casa. Vamos lá, temos aí as últimas finais do Campeonato Carioca. 21, Flamengo-Fluminense, Flamengo campeão. 22, Fluminense foi o campeão, Fluminense-Flamengo. 23, Fluminense-Flamengo, Fluminense campeão. Aí 24, Flamengo e Nova Iguaçu, o Fla venceu. 2025, o Flamengo também venceu contra o Fluminense. Mais um Fla-Flu em 2026. Elton Serra, então temos um Fluminense e um Flamengo. O Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. E podemos dizer que o Fluminense é favorito para esse jogo? É uma boa pergunta, eu acho que sim, Marcela, porque o Fluminense talvez viva um momento mais estável, né, na temporada em relação ao Flamengo. O Flamengo conseguiu uma recuperação no campeonato que talvez ele nem imaginasse que fosse acontecer, né? Primeiro, de começar tão mal. Segundo, de conseguir a classificação nas últimas rodadas. E depois dessa classificação, passou com autoridade e chegou à decisão. Curioso, né, que há pouco tempo eram duas equipes que estavam disputando o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O Fluminense chegou a uma semifinal, o Flamengo enfrentou equipes fortes como o Chelsea. Meses depois disputou um Intercontinental contra o PSG e perdeu nos pênaltis. E agora a gente olha para um campeonato estadual e vê o tamanho que ele ganhou por conta do momento das duas equipes. Para a gente entender como é muito louco esse calendário do futebol brasileiro, que mundial e estadual talvez tenham o mesmo peso de responsabilidade para as duas equipes. Para o Fluminense, eu acho que é para ratificar o melhor momento desde 2023, e é um clube que perdeu jogadores importantes, né? Perdeu o Thiago Silva, o Marcelo, que acabou também aposentando, o André, o próprio Arias, né, que hoje é do Palmeiras, enfim, vários jogadores que acabaram deixando o Fluminense, uma base interessante, né, daquele time de 2023 para cá, né, o Thiago Silva chegou um pouco depois. E eu acho que ratifica o grande momento que vive o Fluminense, um dos melhores times do Brasil na temporada. E para o Flamengo é tentar apagar esse incêndio. Eu acho que é uma taça que não vai fazer o torcedor esquecer esse início de temporada, mas eu acho que traz um pouco, talvez ali, de tranquilidade para o próprio Leonardo Jardim começar o seu trabalho. É uma pressão muito mais no elenco e na diretoria do que no treinador. E nem era no Felipe Luiz quando a gente olhava para as arquibancadas do Maracanã, né? Era muito mais falando do próprio grupo do que necessariamente do técnico. Então acaba sendo importante para os dois lados, com o Fluminense tendo essa vantagem muito mais pelo aspecto anímico, pela questão psicológica do que necessariamente, Marcela, pela questão técnica. Apesar de, nos últimos clássicos entre Flamengo e Fluminense, o equilíbrio ter sido muito grande. E o desse ano, inclusive, né, o Flamengo voltou com a equipe principal contra o Vasco. No jogo seguinte teve que enfrentar o Fluminense e a gente viu o que aconteceu. Então vejo sim, independentemente de ser jogo único, o Fluminense com uma vantagem mínima de favoritismo em relação ao seu rival. Ô Elton, rapidinho, tem a estreia do Jardim, né? Você acha que se por acaso o Leonardo Jardim ganha, tá tudo certo, mas se ele perde, você acha que alguém vai culpá-lo pela derrota? Eu acho que não. Eu acho que é um início, a comissão técnica chegou depois, enfim. Eu acho que a pressão tá nesse cara que tá do lado dele, Marcela. Eu acho que se o Flamengo chega num momento de crise e acaba não se recuperando rapidamente, alguém paga o preço. O primeiro foi o Felipe Luiz. E a gente sabe que o José Botto não goza de tanto prestígio assim com a diretoria do Flamengo. Então acho que vai pesar muito mais para fora de campo, para fora da comissão técnica e atletas, do que necessariamente para o treinador que acabou de chegar.
E já que você falou no José Botto, vamos para o espn.com.br, porque temos a atualização sobre a situação do Botto no Flamengo. De acordo com a apuração da ESPN, o José Botto será mesmo desligado, já que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, né, o presidente, ele compareceu ao Ninho do Urubu pelo 3º dia seguido, nessa sexta-feira, conversou com o Botto sobre a sua saída. A ideia é que ela aconteça de forma tranquila, sem maiores rusgas e abra um espaço para um sucessor. A reportagem foi informada que o Botto não teve rejeição com a saída e entendeu, inclusive, a troca. O português vai até mesmo ajudar nesse início de trabalho do Leonardo Jardim, até que o BAP defina o próximo nome. E até o momento, o nome do Edu Gaspar é o mais forte. Hoje, ele é o nome forte do futebol do Nottingham Forest, mas lá no Nottingham Forest também já existe a conversa que ele está saindo do clube inglês. Como é que você pensa isso também, Elton? Essa possível demissão, né, algo que deve acontecer mais cedo ou mais tarde, da saída do Botto, depois de toda a confusão também com a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que é um desgaste muito grande, né, que houve do diretor de futebol com o elenco e o técnico. E aí, Marcela, a gente sempre defendeu, e o Flamengo passou muito tempo, né, com diretores de futebol estatutários. A gente lembra do Marcos Braz sendo a figura do futebol, e a gente defendeu que um executivo de futebol num clube do tamanho do Flamengo, com dedicação integral, de ser um cara realmente dedicado 100% ao departamento, isso era necessário. E o Flamengo foi ao mercado e trouxe o José Botto, era o cara de confiança do BAP. Eu acho que tem que seguir nessa linha, porque o que aconteceu foi um diretor que talvez tenha participado bem da questão do mercado, mas não participado tão bem assim da gestão do grupo, que também faz parte de um diretor de futebol. Ele é o cara responsável pelo departamento, e isso inclui o campo também. O treinador é o cara que treina, mas ele é o cara que tem que estar ali também muito próximo do departamento, da questão do campo, da comissão técnica e dos jogadores. O Flamengo parece vir buscar um perfil que se aproxime mais disso, né? Se aproxime mais do campo também, que a relação seja um pouco melhor. Porque, convenhamos, Marcelo, o Flamengo é uma marca tão forte, tão gigante, que se você tem um diretor de futebol que saiba minimamente negociar com o mercado, obviamente minimamente, que eu falo é com competência, você tenha uma capacidade gigantesca de atrair grandes jogadores. Esse não é um problema. Convencer um jogador para ir para o Flamengo não é tão difícil assim pelas condições que o Flamengo oferece. Agora, você ter alguém que consiga gerir esse elenco também ao lado do treinador, ter essa capacidade é fundamental num clube como o Flamengo e num elenco que o Flamengo tem. Eu acho que o Edu Gaspar é um cara que foi do campo, né, teve essa experiência no Corinthians também, teve essa experiência na seleção brasileira como um coordenador, assim como no Arsenal, né, ele não era o cara que contratava, mas fazia também esse papel de coordenação. E eu acho que o Flamengo, buscando esse caminho, né, de um cara que conhece o mercado e principalmente um cara que sabe lidar com um grupo de jogadores e com comissão técnica, acho o equilíbrio necessário. O Botto acho que não encontrou, e por isso, em pouco tempo, sentiu como é o futebol brasileiro. Os resultados também pesam para aqueles que comandam, e já que ele não é o presidente tem o poder de tirar alguém que para ele vai criar um fato novo, e pode ser o seu diretor de futebol. Pois é, e não é a primeira crise também, né, que é relacionada ao Botto. Teve a história do Pedro, que também chegou no José Botto. O BAP, no final do ano passado, ele não necessariamente tinha a decisão de demitir o Botto, de desligar o Botto. Mas o Bruno sabe, quando ficou naquele impasse ali do vai renovar o Botto, não vai... E o Botto não pediu pouco não, tá, Bruno? O Botto topou ganhar um valor abaixo para vir, mas também queria uma remuneração, uma valorização bem acima do que poderia ser negociado ali, quando teve uma temporada de elogios, quando teve título e tudo mais. Então, nesse ato ali do impasse, de vai ficar, não vai, estou negociando, o BAP deu uma olhada e consultou pessoas próximas e da confiança dele sobre alguns nomes. Vou chegar no Edu, mas antes te respondendo sobre o Leonardo. O Leonardo sempre é um nome que pinta no ambiente da Gávea, pela relação que tem com o Flamengo, com o Rio de Janeiro, ele é de Niterói, mas com o Rio de Janeiro especificamente, e por um certo fascínio que existe de todo mundo achar que o Leonardo é a solução. O Leonardo, que nunca trabalhou no Brasil, esse é o melhor estágio para quem está no mercado, nunca ter trabalhado ali. Então fica com um certo fascínio de que ele é a solução para todos os problemas. O Leonardo sempre ronda o ambiente rubro-negro. Só que o BAP ouviu de gente que ele confia muito que não seria uma boa opção,
que não era um nome que ele precisaria, que no momento talvez pudesse trazer mais problemas internos do que soluções. Hoje o Leonardo é uma opção muito mais do muro da Gávea para fora do que do muro da Gávea para dentro, especificamente na sala do BAP. Não é um nome exatamente que chega, sabe, a levantar grandes suspiros assim na direção. Novo patrocínio para o uniforme até o fim de 2029. A marca da Demicon será estampada na barra inferior da camisa e deve estrear no final do Campeonato Carioca. O Flamengo fechou o contrato com o patrocinador na última quinta-feira. O Conselho Deliberativo do clube aprovou a proposta da empresa de consórcios, a Demicon, que terá sua marca estampada na barra inferior frontal das camisas de jogo, treino e aquecimento do time masculino do Flamengo. O contrato é válido por 3 anos até março de 2029 e vai render ao todo 42 milhões de reais. São 14 milhões por ano para o Flamengo. Alguns conselheiros julgaram um valor baixo mensal e 75 votaram contra, enquanto 359 foram favoráveis à aprovação. Eu quero propor aqui uma discussão em cima de um outro foco, uma outra visão dessa saída do Felipe Luiz. Qual é o efeito que isso pode ter no Flamengo? Pois bem, Felipe Luiz, histórico, como jogador, como treinador, feitos incríveis, marcou época como técnico do Flamengo também. Final do ano chegou, houve uma renovação de contrato que foi difícil, não foi um processo simples, as partes demoraram para se entender. A partir daquele momento já começou a haver um desgaste. O ano de 2026 chega, vem a pré-temporada a partir do dia 12 de janeiro, e aí alguns processos começam a ser identificados. O trabalho não estava fluindo e estava sendo bastante criticado por muita gente, né? Que surfa na onda do Mengão, né? Vocês já repararam? O Flamengo, ele dá engajamento. A galera fala do Flamengo porque dá repercussão. Então, criticaram à vontade o trabalho do Felipe Luiz, uma boa parte, e também no início de temporada, perdeu o título para o Corinthians, perdeu o título para o Lanús, e aí veio a goleada diante do Madureira e a demissão de uma forma que pegou todo mundo de surpresa na madrugada após a entrevista coletiva. Esse é o ponto. Aí deu o que falar. E aí muita gente se aproveitou e fez severas críticas, inclusive comentando sobre o profissionalismo. Mas aí é que eu quero entender essa situação. O que é profissionalismo? É você identificar que algo está dando errado, você fazendo parte do processo, lá dentro, convivendo, enxergando situações que a maioria não está e não vê. Identificou que o caminho está errado e você mantém aquilo por gratidão, por história. Isso é profissionalismo? Ou o profissionalismo é você intervir, cobrar e aí tomar uma atitude mesmo que não agrade e que vá gerar toda uma polêmica, mas em benefício do projeto e do que está acontecendo internamente do clube? Isso, na minha visão, é uma medida profissional, porque você está corrigindo uma rota que se identificou que estava indo por um caminho torto. Então, num primeiro momento, a intenção, obviamente, era permanecer com o trabalho, porque senão não teria renovado o contrato do Felipe Luiz. Mas sabe como é que é, né? Flamengo, se não renova o contrato, ia ser uma falação danada, falta de respeito, Dorival 2. E aí veio a renovação de contrato e uma sequência de trabalho em que, de fato, os resultados não aconteceram. Presença do presidente, cobrança forte em cima do boto do Felipe Luiz, e aí chegou a demissão. E qual é o efeito disso, na minha opinião? Muita gente compara com a situação do Dorival, quando ele saiu no final de 2022, e em 2023 o Flamengo foi um fracasso. Gente, sinceramente, eu acho que a chance disso acontecer de novo, ela é pequena. E eu vou te explicar por quê. Essa atitude, que tão mal repercutiu, ela tem um efeito interno que manda o seguinte recado: cobrança, seriedade e profissionalismo. É exatamente o contrário do que todo mundo está falando.
Porque o profissional para e pensa o seguinte: puxa vida, o cara fez o que fez, ganhou o que ganhou, tem um nome na história no clube, mas os resultados não vieram. Tem alguém que está acima, que cobra, que identifica e que não tem medo de tomar a atitude, mesmo que desagrade muito. Esse é o detalhe. Então, o efeito da demissão do Felipe Luiz é exatamente esse. Não vai ter aquela situação de compor politicamente, seja quem for. Se estiver apresentando resultado, se estiver trabalhando corretamente, comprometido, se os processos internos forem bem avaliados, independentemente de conquista de título ou não, vida que segue. Se não, tem alguém que está acima, que está olhando, cobrando, presente e de maneira profissional, sem amizade, sem passar a mão na cabeça e tal, aquela coisa toda. O que no futebol brasileiro muitas vezes acontece, e isso é encarado como profissionalismo. Não é. Você na sua empresa, esse é um problema, né? A gente trata o futebol como um mundo à parte aqui no Brasil. É um trabalho. As pessoas executam uma função e recebem um salário. Então, você tem que ser cobrado a partir do momento que algo saia do lugar e que os resultados não apareçam, ou então uma cobrança para uma performance ainda melhor. Em qualquer trabalho, é assim que funciona. E no futebol tem que ser assim. Então, essa atitude que tanto burburinho deu, que tanta gente surfou na onda, que tanta gente criticou, porque tem interesses também de abalar um projeto que está fazendo história no futebol brasileiro, essa situação pode levar a um efeito muito positivo já a curto prazo. O cara para e pensa assim: puxa vida, o chefe está de olho em tudo. Se não fizer direitinho, se sobrou para ele, pode sobrar para mim também. Fica o recado. E vamos ver como isso vai funcionar. E outra, o profissional que foi contratado tem uma postura diferente da do Felipe Luiz. Ele não tem o vínculo de amizade, de convivência, não tem a história junto com esses profissionais que o Felipe Luiz teve. Então é um reinício com uma conduta e um relacionamento que será diferente. É uma mudança de paradigma. Felipe Luiz, muito competente. Leonardo Jardim, muito competente. Mas eles têm forma de agir e forma de se relacionar muito diferente. O Leonardo Jardim não tem história ainda com esse elenco do Flamengo. Eles estão se conhecendo agora. Do outro lado, já existia muita coisa junto. E muitas vezes a amizade deturpa o profissionalismo. Entendeu a parada? Então é isso. Vamos aguardar. Domingo contra o Fluminense, a estreia no Campeonato Carioca do Leonardo Jardim. Eu não me lembro de um treinador estrear numa final de campeonato assim, pelo Flamengo. Eu não me lembro. E o resultado? Eu acho que vai dar bom, hein? Exatamente por isso que eu estou explicando para vocês. Ok? O tempo vai dizer. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu o João Guilherme aí falando sobre a saída do Felipe Luiz e a chegada aí do Leonardo Jardim, que já começou a fazer as mudanças dele na escalação. Olha, eu vou dizer pra você, eu acho que nesse domingo teremos mudanças na escalação no Flamengo. E eu acho que vai surpreender muita gente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gostaria de perguntar pra você o seguinte: qual é a sua expectativa pra final do Campeonato Carioca? Você já tem o seu palpite? Faz o seguinte, para tudo agora, vai nos comentários, escreve aí de qual cidade você está acompanhando o nosso vídeo e coloca o seu palpite. Quem será o campeão carioca de 2026? Qual é o seu palpite? Eu já deixei meu palpite registrado, para mim vai dar Flamengo 1, Fluminense 0. Esse é o meu palpite para a partida desse domingo. Coloca aí nos comentários, vamos ver quem vai acertar o palpite da final do Campeonato Carioca, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.